Assim como nós, os medievais queriam parecer e cheirar o seu melhor. Para as mulheres, o cuidado pessoal não era apenas sobre criar a ilusão de beleza, mas também uma forma de mostrar seu status social, pois quanto maior a posição e riqueza, mais acesso tinham a cosméticos caros, feitos com ingredientes raros. Vamos revisitar a Idade Média para explorar o cuidado pessoal masculino e feminino e ver como as pessoas usavam os recursos disponíveis para criar produtos de beleza que ainda inspiram e influenciam a indústria cosmética atual. Bem-vindo à loucura medieval. As pessoas bonitas. Galen, o médico, cirurgião e filósofo romano e grego, foi sensação na Idade Média, sendo considerado um dos mais realizados pesquisadores médicos da antiguidade. A influência dele era percebida em toda parte, desde anatomia, neurologia, lógica e fisiologia até, mais importante para este vídeo, farmacologia. Ele foi tão influente que alguns de seus tratamentos, como a sangria, continuaram bem até o século XIX. Galen estava muito insatisfeito com a intersecção entre tratamentos médicos e cosméticos, afirmando: o objetivo da parte cosmética da medicina é produzir um aprimoramento da beleza, enquanto o objetivo da parte decorativa é preservar tudo que é natural no corpo, que é naturalmente acompanhado pela beleza. A aparência da cabeça sofrendo de alopecia é feia, assim como é com os olhos quando os cílios e os pelos das sobrancelhas caem, e esses pelos contribuem não apenas para a beleza, mas muito mais para a saúde da parte. Mas tornar a cor do rosto mais branca por meio de medicamentos, ou mais vermelha, ou o cabelo da cabeça encaracolado, ou amarelo, ou preto, ou torná-lo muito mais longo como as mulheres fazem, e operações como essas pertencem à depravação dos cosméticos e não à arte de curar. Galen admitiu que, às vezes, um médico não tinha escolha senão fornecer tratamentos cosméticos à realeza. Ele tinha até receitas próprias para curar a calvície e colorir o cabelo de seus patronos reais. Todos os belos rostos cosméticos. Durante a Idade Média, os cosméticos eram feitos de ingredientes indígenas como cera de abelha, mel e óleos vegetais. As mulheres faziam águas de limpeza com ervas e flores e perfumes combinando óleos essenciais. Muitas eram preparações caseiras, mas os ricos podiam comprá-las de um boticário. O Trotula, do século XII, um conjunto de textos medievais italianos sobre medicina feminina, combina aspectos médicos e estéticos. Ele tem várias receitas para maquiagem e vários remédios para doenças que podem acometer uma mulher no dia a dia, como fissuras nos lábios causadas por, citando, os abraços excessivos de seus amantes e seus beijos com os lábios se esfregando entre eles. Tratamos essas mulheres com pomada de psyllium ou unguento de lírio. Similarmente, outras mulheres sofrem fissuras devido ao ar, vento e causas análogas. Para essas, então, untamos os lábios com mel e polvilhamos com pés grego em pó. Antes de remover as rugas de mulheres idosas enrugadas, a Trótula recomenda o uso de citação íris fedorenta, que é alegrar e extrair seu suco, e com este suco ungir o rosto à noite. De manhã, a pele será levantada e romperá. Essa ruptura é tratada com a pomada mencionada, que contém raiz de lírio. E primeiro puxando a pele, que após a ruptura ter sido lavada, parecerá muito delicada. Parece um processo semelhante às máscaras de remoção que são usadas hoje. Para remover sardas no rosto, é recomendado aplicar uma mistura de bistorta, ossos de lula e incenso pela manhã. E depois, esfregar com água de rosas de farelo ou migalhas de pão até que as sardas desapareçam. Migalhas de pão e farelo eram adicionados à água com ervas, usados no rosto como esfoliante facial. Ocasionalmente, a mistura era aplicada no rosto como uma máscara noturna. As mulheres se esforçavam para ter a tez mais branca. A aparência bronzeada era uma indicação de status, pois apenas mulheres que trabalhavam ao ar livre a tinham. A Trótula recomendou o uso de sanguessugas para remover a vermelhidão do rosto de uma mulher, colocando-as ao redor do nariz e das orelhas em ambos os lados. Se a pele ficasse muito pálida, era necessário um blush para dar cor às bochechas, o que podia ser feito com raiz salgada em pó. Uma pasta de cascas de ovo amolecidas com vinagre
e combinadas com mostarda, gengibre e raiz de lírio moída, era uma das misturas clareadoras mais seguras, pois muitas bases continham chumbo, causando envenenamento com efeitos colaterais adversos. Loções hidratantes como as atuais eram populares. Elas geralmente eram feitas com algum tipo de gordura animal, talvez sobras de cozinha. O sebo animal é rico em vitamina E, comumente utilizada em produtos atuais para a pele. A gordura era geralmente misturada com aromas como violeta doce, rosa ou mástic, uma resina de uma árvore cultivada nas ilhas gregas de Chios, para dar um cheiro mais agradável. Também conhecida como lágrimas de Chios, durante o Império Otomano, o sultão enviava a melhor safra de mástic para seu harém, cuja pena por roubo era a execução. Nem um cabelo fora do lugar. Para as nobres que queriam remover os pelos do corpo, uma decocção tóxica poderia ser feita usando cal virgem e orpimento, ou arsênico amarelo, e então misturada com mastic, incenso, canela, noz moscada e cravo para dar um cheiro doce. Deveria ser aplicado antes de um banho de vapor, e se os pelos, citando, da área pubiana não caírem facilmente, ela não deve se esfregar vigorosamente, pois a pele será arrancada. Aí, uma receita recomendada para domar o cabelo usava a flor de malva. A planta tinha que ser desenterrada e limpa primeiro, pois a raiz também era necessária. A malva era embebida numa panela com sementes de psyllium e folhas de salgueiro. Uma vez fervida, restava uma mistura pegajosa que podia ser espalhada no cabelo como um condicionador sem enxágue para evitar que ele ficasse arrepiado. Para cabelos dourados e cintilantes, um limpador poderia ser feito com, entre outras coisas, as cinzas de videira queimada e raiz de alcaçuz. Para perfumar o cabelo, uma medieval poderia usar uma mistura de água de rosas, cravo, noz moscada, agrião e galanga para que cheirasse maravilhosamente. Nobres deveriam usar almíscar ou cravo nos cabelos, ou ambos, mas com discrição para que ninguém perceba. Além disso, o véu usado para amarrar a cabeça deve ser colocado com roupas e outras substâncias de aroma doce. Para ter cabelos longos e pretos, pegue um lagarto verde, remova-o a cabeça e a cauda, cozinhe-o em óleo comum e unte a cabeça, segundo a citação. Cuidados masculinos com o corpo. Não apenas as mulheres medievais buscavam melhorias cosméticas, os homens também buscavam diversos meios para melhorar sua aparência, principalmente para afastar sinais da velhice. Eles pagavam para lavar os cabelos e eram entusiastas de tratamentos para prevenir a calvície e de colorações para cobrir os cabelos grisalhos, a fim de parecerem mais jovens, vigorosos e atrair mulheres. Contudo, muitas atividades que buscavam aprimorar a aparência masculina também eram consideradas emasculadoras, e os homens que as praticavam eram tratados com desdém. Uma história do século XIV sobre Amadeus VII, o Conde Vermelho de Savoy, serviu de aviso contra a vaidade mortal. Em 1391, porque estava ficando careca, Amadeus usou uma pomada para engrossar seu cabelo. Ele morreu muito jovem, mesmo para a Idade Média, com apenas 31 anos de idade. Seu médico foi acusado de assassiná-lo usando veneno. Dizia-se que isso foi a pedido de sua mãe, Bonne de Bourbon, porque ele havia deixado a tutela de seu filho e herdeiro para ela. Talvez isso fosse uma história de advertência contra a vaidade e o pecado mortal do orgulho. Nos primeiros sepultamentos anglo-saxões, um túmulo masculino típico continha um kit de higiene com tesouras metálicas, faca e navalha de ferro, alguns até com pinças. Alcuin de York, erudito, clérigo e professor inglês do século VIII, julgava-se mais que qualificado para avaliar os ingleses que viviam na York Viking. Ele foi implacável com a tendência anglo-saxônica de emular os penteados escandinavos de seus conquistadores, especialmente em relação aos pelos faciais. Ele acreditava que, citação, aparar o cabelo e a barba como os pagãos levaria à queda da Inglaterra, citação. Veja como você quis copiar o modo pagão de cortar cabelos e barbas, ele disse. E não são essas as pessoas cujo terror nos ameaça, mas você quer copiar o cabelo deles. Na Irlanda, o livro de Lecan, do século XIV, possui um poema chamado Proibições da Barba, que define quem pode usar barba e como usá-la, ressaltando o vínculo entre barbas e o status social masculino.
O autor, que afirma ser citação, um homem de grande conhecimento sobre o que é lícito de cada tipo de barba, declara, citação, há guerreiros que têm direito a uma barba que não são covardes, nobres chefes por terra e mar e campeões de batalha. Existem artesãos, ferreiros, construtores de casas e médicos que curam os doentes. Por causa de seu cansaço, eles raspam a barba no rosto todo mês. Era comum o monarca reinante definir a tendência para os penteados masculinos. Na primeira Inglaterra, os reis Eduardo I e Primeiro I usavam cabelos longos até o queixo. Eduardo III deixou seu cabelo crescer até os ombros. A maioria deles tinha barba, seja curta e espessa, longa e fluida, ou bifurcada, como convém a um governante poderoso e viril. Em contraste, os clérigos sempre eram tonsurados e barbeados, como se você realmente quisesse. Algo que incomodava homens e mulheres era a ideia de ter mau hálito. Para o mau hálito causado por distúrbio estomacal, a trótula recomendava beber uma poção de vinho e Middlebury para adoçá-lo. O Compêndium de Medicina de Gilberta Anglicus sugere esfregar os dentes e gengivas após as refeições para que nenhuma matéria corrupta permaneça entre os dentes. Enquanto mastigar uma pasta de sal e pimenta é dito ser bom para limpá-los. Para dentes pretos e mal coloridos, a trótula tem uma solução que faz uso de nozes. Eles devem ser esfregados nos dentes 3 vezes por dia. Segundo os médicos de Mitfai, esfregar os dentes com força usando a erva Elecampem traz excelentes resultados. Ou fazer pequenas bolas de folhas de salve assadas e em pó e esfregá-las nos dentes os deixará limpos, brancos e doces. Para alguns, a maquiagem era o meio ideal para aplicar golpes. Ambrose Paré, o barbeiro cirurgião francês, considerado um dos pais da patologia forense, narrou uma história sobre um mendigo pego ao tentar enganar seu irmão. Ele disse, cito, o mendigo sentou-se em frente a uma igreja. Seu rosto estava repleto de grandes pústulas feitas de uma cola forte, pintadas de um vermelho intenso, lembrando a cor dos leprosos. E ele era muito horrível de se ver assim por compaixão, todos lhe davam esmolas. O impostor astuto apertou um pano enrolado no pescoço por baixo da capa, fazendo o sangue subir para o rosto. Após remover o pano, o cirurgião lavou seu rosto com água morna, o que fez todas as suas pústulas se soltarem e caírem. O mendigo confessou que sabia como falsificar várias doenças e que nunca encontrou maior lucro do que quando fingia ser leproso. Portanto, não se tratava apenas de homens buscando aparentar mais jovens ou mulheres tentando aumentar sua atratividade através de tratamentos estéticos, cosméticos e de higiene pessoal. Quando se trata de aparência e cheiro, temos muito em comum com nossos ancestrais medievais. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Inscreva-se no canal se estiver gostando e nos vemos na próxima semana para mais um vídeo. Até lá, desejo a todos uma ótima semana. Saúde!